Pode a língua tupi ser mais clara que a língua portuguesa? Será que existem estratégias gramaticais na língua tupi que desfazem ambiguidades presentes no português? Ou dito de outro modo, como uma provocação, será que a língua do colonizador perde em alguns pontos para a língua do colonizado? Para descobrir a resposta a essas perguntas e outras mais, Eioriche Irunamo. Olá, eu sou Matheus Oliveira. Seja bem-vindo ao canal Tupinizando. Aqui nós falamos sobre o idioma tupi antigo e um pouco sobre a cultura dos povos tupi. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 características gramaticais do tupi antigo que não existem no português e que fazem falta, como vocês vão ver. A primeira vai ser a distinção entre o nós exclusivo e o nós inclusivo. A segunda vai ser o pronome possessivo reflexivo de terceira pessoa. E a terceira característica vai ser o pronome pessoal recíproco. Eu sei que esses nomes são complicados, mas fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que esses nomes significam e vai conseguir perceber também a falta que essas características que existem no tupi fazem no português. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Oré e Nhandé, os dois nós da língua tupi. Em tupi antigo existiam 2 palavras para nós. Oré, o nós exclusivo, e Nhandé, o nós inclusivo. E como os próprios nomes sugerem, Oré exclui o ouvinte, enquanto Nhandé inclui o ouvinte. Para ficar mais fácil de entender, façamos o seguinte exercício. Vamos traduzir para o tupi antigo a seguinte frase: nós somos professores. Como a gente pode traduzir essa frase para o tupi antigo? Bem, depende. A pessoa para quem você vai falar essa frase, ela é um professor também? Ela está incluída nesse grupo? Ou ela não é professor? Ela está excluída desse grupo? Vamos imaginar a primeira situação. Você é professor e quer falar para um colega seu que também é professor essa frase: nós somos professores. Você quer afirmar isso. Então como que você vai dizer isso em tupi antigo? Você vai dizer Nhandé moro em Boessara. Nhandé moro em Boessara. Nhandé é o nós inclusivo e moro em Boessara significa professor ou professora. Ah, mas então, Matheus, por que a gente usou o Nhandé aí? Por que a gente usou o nós inclusivo? Porque lembre-se, nesse caso você está falando com alguém que está no mesmo grupo que você. Você é professor e a pessoa com quem você está falando é professor também. Então você vai afirmar essa frase para ele dizendo Nhandé moro em Boessara. Nós, eu e você, somos professores. Agora imaginemos a segunda situação. Você é professor, mas você quer dizer essa frase, nós somos professores, para uma pessoa que não é professor. Aí você não vai dizer Nhandé moro em Boessara. Você vai dizer Oré moro em Boessara. Oré moro em Boessara. Lembrem-se que o Oré é um nós exclusivo. Então, dizendo Oré moro em Boessara, você vai estar dizendo nós sem você, excluindo você, ou seja, eu e outras pessoas é que somos professores. Oré moro em Boessara. Oré, não você. Em português, não existem 2 pronomes diferentes, um para cada situação, como em tupi. Em português, vamos usar sempre o nós. E é pelo contexto que a gente vai descobrir se nós, ouvintes, fazemos ou não parte desse nós. Mas agora vamos para a próxima característica gramatical tupi inexistente no português. O pronome possessivo reflexivo. João foi para a sua casa. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que João foi para a sua própria casa? Para a casa dele mesmo? Para a casa de João? Ou para a casa de uma outra pessoa? De Maria, por exemplo? Respondam aí nos comentários, eu estou curioso para ver as respostas de vocês. Porque independentemente do que vocês disserem, ambas as interpretações são possíveis. Existe aí uma ambiguidade na língua portuguesa. João pode ter ido tanto para sua própria casa, como pode também ter ido para a casa de uma outra pessoa, para a casa de Maria. Mas agora adivinhem que língua consegue solucionar esse impasse? Sim, o nosso querido tupi antigo.
Em tupi, existem 4 prefixos possessivos de terceira pessoa, equivalentes em português ao seu, sua, dele, dela, seus, suas, deles, delas. Há quem chame esses prefixos possessivos de pronomes possessivos, mas eu particularmente prefiro chamá-los de prefixos mesmo, porque na prática eles têm que estar ali prefixados ao objeto possuído e não pode haver nada entre eles, então na prática eles não são bem livres. Mas vamos entender como que isso funciona na prática. Peguemos uma palavra de exemplo. Pó. Pó significa mão. Mas agora, como que eu faço para dizer a mão dele? Aí eu vou dizer ipó. Ipó. A sua mão, a mão dele, expressando posse de terceira pessoa. O pó significa mão e o i ali no começo é o prefixo possessivo de terceira pessoa. Temos também o prefixo s, que cumpre a exata mesma função. Por exemplo, oca, oca significa casa. Já soca, soca significa a casa dele ou a casa dela. E existem também outras palavrinhas que na terceira pessoa não vão pedir nem o prefixo i nem o prefixo s, mas sim o prefixo t. Por exemplo, a raiz u significa pai. Mas como que a gente faz para dizer o pai dele ou o pai dela? Será que a gente fala iuba? Não. Será que então é suba? Também não. Para dizer o pai dele ou o pai dela, a gente fala tuba. Tuba. O T ali cumpre a função de expressar posse de terceira pessoa. E para finalizar, nós temos um quarto prefixo possessivo de terceira pessoa que é muito especial, o prefixo o. O é um possessivo reflexivo, porque ele é usado quando o objeto possuído pertence ao próprio sujeito da oração. Por exemplo, vamos traduzir a seguinte frase para o tupi. Pedro feriu a mão dele, ou Pedro feriu sua mão. Bem, a gente tem 2 formas de traduzir essa frase para o tupi. Vamos analisar uma de cada vez. E a primeira forma seria dizendo Pedro oimoperebe pó. Pedro oimoperebe pó. Pedro feriu a mão dele. Mas a mão de quem? Dele mesmo, de Pedro, ou de outra pessoa? Você acertou se você disse de outra pessoa. Mas vamos analisar para vocês entenderem melhor. Nessa frase nós temos aí o sujeito, Pedro, o verbo oimoperebe, feriu, inclusive é desse perebe que vem o pereba no português brasileiro, e temos por fim o objeto ipó, em que pó é mão e i é o pronome possessivo usado com objetos que não pertencem ao sujeito da frase. Ou seja, Pedro oimoperebe pó significa Pedro feriu a mão dele, de outra pessoa. Para dizer que Pedro feriu a sua própria mão, nós teríamos que dizer Pedro oimoperevo pó. Pedro oimoperevo pó. Com Pedro sendo o sujeito, oimoperev o verbo feriu e o pó o objeto. Pó, mão e o prefixo possessivo reflexivo, que indica que o objeto possuído pertence ao sujeito. Ou dito de outro modo, dessa frase nós só podemos inferir que Pedro feriu a sua própria mão. O possessivo reflexivo o vale para qualquer substantivo quando você quer indicar que esse substantivo pertence ao sujeito da frase. Vale tanto para os substantivos que quando são posses de terceira pessoa levam o prefixo i, como para os que quando são posses de terceira pessoa levam o prefixo s, como para os que levam o prefixo t. Voltemos agora àquela nossa primeira frase de exemplo. João foi para sua casa. Como vimos, existe aí uma ambiguidade nessa frase em português, mas essa ambiguidade se dissolve em tupi, porque se nós quisermos falar que João foi para sua própria casa e não para a casa de outra pessoa, nós vamos dizer João o só o ocupe. João o só o ocupe. João é João, o só é o verbo ir na terceira pessoa e o é o possessivo reflexivo que indica que o objeto é posse do sujeito, o objeto ok, ali, casa, e o up é uma posposição que significa para. Então reparem como o possessivo o ali não deixa dúvidas, porque ele está indicando que a oca, a casa, pertence ao próprio sujeito dessa frase. E quem é o sujeito? João. Então, João o só o ocupe é uma frase que não tem ambiguidade nenhuma, significa que João foi para sua própria casa, e não de outra pessoa.
Agora, se por acaso, dizendo João foi para sua casa, nós queremos dizer que João foi para a casa de uma outra pessoa, aí a gente vai dizer João o só sócpe. João o só sócpe. João o só foi. O S marca a posse de uma terceira pessoa que não é o sujeito, ou seja, indica que a oca, a casa, não pertence a João, e o P a posposição para. Ou seja, essa frase, João o só sócpe, só pode indicar que João foi para a casa de uma outra pessoa, para uma casa que não é dele mesmo. E aí, o que vocês acharam dessa estratégia gramatical do tupi? Vocês acham que ela faz falta no português? Uma vez me falaram que existia algo parecido no latim, mas os conhecedores de latim podem comentar aí e explicar melhor para vocês. Agora vamos para a terceira e última parte do vídeo. Yo, o pronome pessoal recíproco tupi. Eles se mataram. O que essa frase significa? Significa que os sujeitos cometeram um suicídio coletivo? Todos chegaram ali na beira de um precipício e pularam juntos? Ou isso significa que um matou o outro? Um enfiou a faca no bucho do outro e os dois morreram? Novamente, as respostas a esses questionamentos são papel do contexto na língua portuguesa. Porque a língua portuguesa não possui pronomes pessoais reflexivos e pronomes pessoais recíprocos, o que gera uma ambiguidade no plural. Por exemplo, o se em eles se mataram pode ser tanto reflexivo, indicando um suicídio coletivo, quanto recíproco, indicando ali um conflito. Mas, novamente, adivinhem qual língua possui prefixos específicos para cada caso. Em tupi, temos o prefixo ye, que é reflexivo, e temos o prefixo yo, que é recíproco. Tomemos um verbo de exemplo. Kutuk significa espetar. Agora, se nós falarmos yekutuk, aí é se espetar, espetar a si mesmo. Já yokutuk é espetar um ao outro. Agora reparem no seguinte. Em tupi, a conjugação de terceira pessoa do plural se faz com o prefixo o. Ou seja, se nós falarmos o yekutuk, nós vamos estar dizendo eles se espetam. Cada um deles espeta a si mesmo, porque o ye ali indica que essa é uma atividade reflexiva, ou seja, o yekutuk, eles se espetam. Cada um deles espeta a si mesmo. Já se nós falarmos o yokutuk, nós vamos estar dizendo eles se espetam um ao outro. O yo ali indica que essa é uma ação recíproca. Mas agora voltemos para aquela nossa primeira frase de exemplo. Eles se mataram. Como que a gente pode traduzir essa frase para o tupi, sabendo que o verbo matar em tupi é yuka. Bem, novamente a gente tem duas formas. A gente pode dizer oyeyuka, dando a ideia de que cada um matou a si mesmo, ou seja, foi um suicídio coletivo ali. Ou então nós podemos dizer oyoyuka, que aí a gente vai estar dizendo que eles se mataram um ao outro. Eles mataram um ao outro. Mais uma estratégia gramatical que faz falta no português, não é mesmo? Mas por hoje é só, Xeirum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Eu fiz esse vídeo para causar polêmica mesmo. Eu sei que vai ter discussão aí nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui, mas como sempre eu vou pedir para quem puder, claro, uma ajuda ao canal através do Pix. A chave vai estar aqui embaixo na tela. E para quem quiser estudar tupi antigo mais a fundo, na descrição desse vídeo vai estar o link para o meu curso de tupi antigo e para minha mini gramática. Vejo vocês na semana que vem e Toyeler Tupinha Enga.